Para fechar essa sessão de vídeos, vamos fazer o Teorema 4, que diz respeito a posições relativas e interseções entre planos. Ele tem uma semelhança com o teorema anterior, porém aqui o que a gente tem em questão são planos, né? Então olha só, por hipótese a gente tem beta e beta', dois planos paralelos, certo? Então, por hipótese, beta e beta' são planos paralelos. Se um plano alfa corta beta', ou seja, é transversal com beta', se um plano alfa é transversal com beta, se ele corta beta, segundo uma reta R, ou seja, a interseção dá uma reta R, essa é a hipótese. Então, eu tenho beta e beta', dois planos paralelos, e um plano alfa intercepta o plano beta numa reta R. Então, ele também vai interceptar, ele também vai ser secante ao plano beta', segundo uma reta R'. E por fim, R e R' vão ser retas paralelas. Repetindo, eu tenho por hipótese dois planos paralelos e um plano que é secante a um desses planos numa reta R. E aí a gente mostra que ele vai ser secante ao outro plano, né? E a interseção desses planos vão ser duas retas paralelas. Beleza? Então, bora lá. Então, por hipótese, beta e beta' são planos paralelos. Então, sejam beta paralela a beta'. Essa é uma hipótese, certo? E vamos supor que alfa é secante a beta na reta R. Então, e alfa secante, intercepta beta, né? Secante a beta, onde essa interseção vai dar uma reta R. Se dois planos são transversais ou secantes, a interseção dá uma reta, naturalmente. A gente vai chamar essa reta de R, onde a interseção entre alfa e beta a gente chama de R. Alfa inter beta a gente chama de reta R, certo? Pronto, essas são as nossas hipóteses, certo? O que a gente tem que mostrar, então olha só, beta e beta' são paralelos e alfa secante a beta. O que a gente tem que mostrar é que o plano alfa é secante a beta' também. Então afirmamos, isso é o que a gente quer provar. Afirmamos, essa é a nossa tese, afirmamos que alfa é secante a beta'. Secante ao outro plano. Isso é o que a gente quer provar. Bom, aqui a gente vai fazer por eliminação, analisando as três possibilidades de posição relativa entre planos. Por quê? Os dois planos, alfa e beta', eles podem ser coincidentes, paralelos ou secantes, que são transversais, certo? Então, coincidentes, paralelos ou secantes. O que a gente vai mostrar é que, por eliminação, eles não podem ser nem coincidentes e não podem ser nem paralelos. Logo, eles vão ser secantes, certo? Então a gente vai mostrar que não pode ocorrer as duas outras possibilidades, sobrando exatamente essa, certo? Primeira coisa, então, eles não podem ser coincidentes, ou seja, a gente vai afirmar que esses planos são distintos, de fato. Então não é feito por contradição, né? É feito direto. Eu vou mostrar que não podem ser iguais, então eu vou mostrar que são distintos, de fato. O plano alfa é distinto do plano beta. Por quê? Agora vamos fazer a afirmação, vamos ver se vocês compreendem aqui, olha só. Por que eles são distintos? Pois R, a reta R, ela está contida em alfa, certo? Que é essa reta aqui de interseção, ela está contida em alfa, olha só. Está contida em alfa. Para mostrar que dois conjuntos são distintos, basta exibir ao menos um ponto que está num conjunto e não está no outro. Na verdade, o que a gente vai ver é que todos os pontos da reta R vai estar em alfa, mas não vai estar em beta, né? Pela maneira que a gente tem as hipóteses. Então, R está contido em alfa, certo? E, além disso, R está contido em beta, que é a interseção dos dois aqui. R está contido em beta. Porém, por hipótese, beta é paralela a beta'. Ou seja, qualquer ponto que estiver na reta R, se um ponto A está em R, ele está em alfa. E, consequentemente, ele vai estar em beta. Porém, beta é paralelo com beta'. Logo, esse ponto não está em beta'. Ou seja, qualquer ponto da reta R está em alfa, mas não está em beta'. Logo, alfa e beta' são distintos. Você apresentou um ponto, na verdade, infinitos pontos, né? Qualquer ponto da reta R vai estar em alfa, mas não vai estar em beta'. Logo, esses planos são distintos. Isso elimina possibilidades dos planos ser coincidentes, certo? São distintos. Agora, a gente tem que anular também a possibilidade desses planos
serem paralelos, ou seja, esses planos não vão ser paralelos, sobrando o que a gente quer que eles provar que eles são secantes, né? Então, bora lá. Vale isso e isso, certo? Agora a gente vai provar, justificar que eles não podem ser paralelos. Além disso, alfa não é paralelo a beta-linha, certo? Vamos argumentar aqui o porquê. Por que alfa não é paralelo a beta-linha? Porque ele não é paralelo. Aqui vai ter a ver com unicidade. Pois, olha só, fazer afirmação e a gente argumenta. Pois, dado um ponto A pertencente à reta R, certo? O que a gente tem? Se o ponto A pertence à reta R, essa reta aqui está contida em beta, então esse ponto A está fora do plano beta-linha, certo? Logo, dado o plano beta-linha e o ponto A fora dele, existe um único plano paralelo à beta-linha passando por A, certo? Ou seja, existe, aqui é uma unicidade, né? Existe um único plano, existe um único plano paralelo a beta-linha passando por A. Existência e unicidade de um resultado que a gente viu agora nessa sessão de vídeos. Passando por A. Se não me engano foi o teorema 2, né? Certo? Por que eu estou falando isso? Olha só. Tudo isso é para argumentar que não pode ocorrer isso. Considera A um ponto de R, certo? O que a gente tem é que esse ponto, naturalmente, se ele está aqui, ele está fora de beta-linha, certo? Logo, existe um único plano paralelo à beta-linha passando por A. Porém, o plano beta é paralelo à beta-linha, certo? Ele é paralelo à beta-linha, satisfaz essas condições. E, além disso, ele passa por A, porque A pertence a R, que está contida em beta. Então, o plano beta é paralelo à beta-linha e passa por A. Logo, esse único plano paralelo à beta-linha passando por A é exatamente o plano beta. E esse plano da unicidade é beta. Ou seja, não é possível que alfa seja paralela à beta-linha. Por quê? A pertence a R, que está contido em alfa. Ou seja, A pertence a alfa. Se o plano alfa passa por A, não é possível que ele seja paralelo à beta-linha. Por quê? Porque o único plano nessas condições é beta. Logo, alfa não pode ser paralelo à beta-linha, certo? Dessa forma, a gente anula a possibilidade deles serem paralelos, né? E anula a possibilidade deles serem coincidentes, ou seja, eles são distintos e são não paralelos. Dessa forma, só resta eles serem secantes. Logo, alfa é secante a beta-linha. Bom, se esses planos são secantes, a interseção entre dois planos, né, secantes ou transversais, dá uma reta. Eu vou chamar essa reta de R', que vai ser essa reta aqui na representação. Se eles são secantes, seja R' a reta de interseção. Alfa, interseção com beta', certo? Pronto. O que a gente tem que provar agora para concluir é que R' e R são paralelas. E isso é fácil, né? Porque eu vou provar que essas duas retas estão contidas no mesmo plano, certo? Se as duas retas estão contidas no mesmo plano, no caso vai ser esse plano alfa, né? As duas estão contidas em alfa. E aí essas retas contidas no mesmo plano, ou elas são coincidentes, concorrentes ou paralelas. Porém, a gente vai verificar que a interseção é vazia. Logo, elas não podem ser coincidentes e nem concorrentes. Assim, elas são paralelas. Então, olha só. Temos que R e R' estão contidas em alfa, certo? Aqui, ó, R está contida em alfa e, do mesmo modo, R' está contida em alfa. Então, elas são coplanares, essas retas. E aí, a gente está lá no plano, né? Lá no plano, né, duas retas só tem essas três possibilidades. E aí, a gente verifica que a interseção entre elas é vazia, certo? Por que a interseção entre elas é vazia? Vamos justificar aqui. Pois a reta R, ela está contida em beta, certo? Tá aqui.
A reta R está contida em beta. Beta é paralelo à beta', por hipótese, que por sua vez contém a reta R'. R' está contida em beta', certo? R'. Ou seja, R está contido em beta e R' está contido em beta'. Porém, esses planos são paralelos. Logo, a interseção entre essas retas, como a interseção entre os planos é vazia, a interseção entre essas retas é vazia. Desse modo, a gente tem duas retas coplanares cuja interseção é vazia. Não podem ser coincidentes e nem concorrentes. Logo, elas são paralelas. Logo, R é paralela a R'. E é o que a gente queria provar, beleza? Vocês percebem que todos esses resultados trabalham com possibilidades de posição relativa e trabalha muito com o fato de cancelar algumas possibilidades para obter a possibilidade restante, né? Então a gente trabalha muito com posição relativa nessas demonstrações, beleza?